Eu vou fazer uma breve apresentação para vocês. Eu escolhi esse tema de como mudar hábitos, de 20 minutos, porque é o que eu enfrento no consultório, a dificuldade que eu tenho no consultório. Provavelmente, temos aqui um psiquiatra, Marcelo, né? Vai poder também nos ajudar, a Fernanda, nutricionista. Como é que a gente faz isso no dia a dia, no consultório? Essa frase é de Aristóteles, né? O homem é uma grande massa de hábitos. Então, se eu tenho o hábito, desde pequenininho, escovar o dente, vou sendo habituado 3 vezes ao dia, passar fio dental todo dia, usar um enxaguatório bucal, não comer doce, não chupar bala, e eu dentista todo ano, provavelmente eu terei dentes saudáveis. Se eu tenho o hábito de ler meia hora, se eu tenho o hábito de estudar a computação, estudar a língua, se eu tenho o hábito de caminhar meia hora, se eu tenho o hábito de pegar um pouco de sol, comer fruta 2 vezes ao dia, legumes 2 vezes ao dia, folhas 2 vezes ao dia, e assim por diante, provavelmente eu serei uma pessoa saudável. Então a nossa vida é uma grande massa de hábitos, já dizia Aristóteles. Na realidade, a nossa mudança de hábito, melhor do que falar em mudança de hábito, seria implementar hábitos saudáveis desde cedo. Na infância, na escola, na comunidade, em família, com pais, nos hospitais, nas empresas. Na realidade, quando se fala de hábitos, não é só para as pessoas, as rotinas também são importantes para as empresas. Se essa empresa Procardíaco tem boas rotinas, provavelmente a sua vida será mais fácil. Quando a gente não tem que pensar muito para escolher o que fazer, tudo é mais fácil. Eu costumo dar o exemplo do casal. Quando você tem múltiplas escolhas, isso é uma teoria do Barry Schwartz, um psicólogo americano, as nossas coisas se complicam mais. O homem vai sair à noite para um casamento, ele vai botar um terno claro, um terno escuro, um sapato preto ou um sapato marrom. Eu vejo lá minha mulher, põe um vestido, combina a bolsa, combina, não é? Muito mais difícil para ela do que para o homem. Então, quanto menos possibilidade de escolha, já é uma dica, é mais fácil. Quando você complica muito, fica mais difícil na vida da gente. Ou seja, aquele velho ditado em inglês, less is more, serve para tudo na vida, menos é mais. Mas a prevenção, na realidade, começa na infância. E às vezes é muito difícil, você educa aquela criança, faz tudo direitinho, que o papai te leva no final de semana naquele restaurante fast food para você comer um sanduíche com batata, com Coca-Cola, não sei o que e tudo. E você faz isso como um prêmio. Depois chega lá na frente, você quer ensinar essa criança que aquilo não é mais um prêmio. Então é difícil, por isso que é a importância falar na prevenção. Falar também em medidas educativas. Isso serve para o trânsito, isso serve para sociedades médicas. A Sociedade de Câncer de Mama tem uma campanha muito bonita, aquelas mulheres que correm com aquela logomarca do alvo, né, do target. Campanhas públicas, a Sociedade Brasileira de Cardiologia faz campanhas sobre hipertensão. E chega uma outra etapa que são as medidas punitivas. Nas medidas punitivas eu cito atualmente, embora eu apoio, tem algumas discordâncias, não quanto ao teor alcoólico, né? A lei seca eu acho que é o melhor exemplo, está caindo. Eu sou a favor da lei seca zero, que fique bem claro isso. Só que a maneira que está sendo feito isso, a gente não vê nenhuma campanha na televisão, só punir não adianta, você não vê quase campanha na televisão sobre isso, esclarecendo. E tinha que estar pegando hoje quem? Os jovens, os adolescentes, que estão bebendo com 15, 16 anos, você vai numa festa de 15 anos, hoje tem uma ambulância na porta da festa, que os pais contratam se alguém passando mal. Então nós somos responsáveis por isso também. Eu discordo um pouquinho da lei seca, é porque se você matar uma pessoa hoje e não se apresentar, fugir e se apresentar 3 dias depois, você vai responder em liberdade. E se você soprar um bafômetro, e não aconteceu nada, você não matou ninguém, você não fez nada, só tinha bebido 2 copos de cerveja, você vai preso, que é um crime inafiançável. Então ficam as coisas assim um pouco deslocadas. Talvez aquela pessoa que estava dirigindo embriagado e que atropelou, que matou, isso tem que ir preso. Aquele que de repente bebeu um copo de cerveja ou escovou o dente com esse enxaguatório bucal, ou que tem um licor de cereja, esse cara vai ficar preso junto com outros criminosos ali. Mas a lei seca está funcionando, e bem, graças a Deus. Eu sou a favor dela, viu, gente? Esse psicólogo, até hoje, apesar dele já ter morrido há alguns anos, né? Ele é um ícone na psicologia. Maslow criou a famosa pirâmide de Maslow. E quando você vai falar em mudar comportamento, mudar hábitos, mudar atitudes, ele é sempre lembrado.
Porque principalmente o pessoal que mexe com a antropologia do consumo. O pessoal que mexe com a antropologia do consumo trabalha nisso aqui. As necessidades fisiológicas básicas, o comer, fazer sobreviver, está aqui embaixo. Mas quando você quer mexer em consumo, você vai lá em cima. Autorrealização, autoestima, necessidades sociais. E isso às vezes explica certos comportamentos, né? Por que que um atleta, ou por que que qualquer um de nós aqui que sabe que não vai ganhar uma maratona, você fala assim, não, eu tenho um desejo de completar uma maratona. Aonde você está indo? Lá em cima no topo, na autorrealização, né? Então Maslow é considerado na psicologia uma pessoa muito importante, mas outros autores, o Adams, por exemplo, Big Tree é uma expressão utilizada para várias áreas, né? Não é só na medicina, na psicologia, na economia. Eles falam dessas três maneiras de encarar. Eles diferem um pouquinho do Maslow, falando poder, sucesso e pertencimento. Aquela pessoa que tem o poder, a força, gosta de falar assim, eu sou o chefe. Aquela pessoa que pensa no sucesso tem um lado meio narciso, eu sou o cara. E aquela pessoa que tem a sensação de pertencimento, de afiliação, é a pessoa carente, eu sou querido. São maneiras diferentes que às vezes nós temos que entender esses comportamentos das pessoas para poder mudar o seu comportamento. Identificar o problema. No consultório, embora eu esteja cometendo um erro aqui que eu botei de propósito, chega a pessoa que fuma, a pessoa que bebe, a pessoa que é obesa, que se alimenta de dieta inadequada, fica parecendo que isso tudo aqui é uma coisa única de hábito. E eu vou falar na frente, existe uma grande diferença entre hábito, manias, compulsões, dependências, são coisas diferentes. Mas nós, clínicos, profissionais de saúde, quando vemos no consultório, é a pessoa que está bebendo muito, que quer fumar, que come demais, que não faz exercício, que é sedentária. Nem tudo são hábitos. Por que é tão difícil mudar os hábitos de vida? Diz que a gente não elimina hábitos, a gente muda hábitos. Porque os hábitos são adquiridos na infância e adolescência e são mantidos na idade adulta. Aquilo é uma coisa bem arraigada. Tem a pressão do meio social. Quanta gente não fumou na década de 60, 70, porque fumar era uma coisa bacana. Vinha aquela imagem do cara correndo no cavalo, né? O homem Marlboro, né? O outro velejando, carro de corrida. Podem ter certeza que daqui a 50 anos nós estaremos fazendo a mesma coisa com o álcool. O álcool hoje que é elegante, o cara de sucesso, uma taça de vinho, né? Tem essa história do cara entender de vinho. Então entender de vinho, consumir um vinho, falar, aquilo dá um status muito bacana. Mas pode ter certeza que hoje o que acontece com o cigarro, daqui a 50 anos eu tenho certeza que nós vamos estar fazendo com vinho, não só com vinho, com as bebidas também. Nós vamos estar taxando as bebidas, vamos estar cobrando mais caro e vamos querer diminuir o consumo de álcool. Nós estamos bebendo demais. Outra coisa é que a mudança de hábitos em geral é abordada de forma pouco expressiva pelos profissionais de saúde. Eles não têm tempo, são mal remunerados, não somos preparados. Essa semana eu tive o privilégio de participar de um seminário com a doutora Carmita Ábido, foi muito rico, a Regina Navarro e o Roberto Campos, um urologista, na Casa do Saber sobre sexo. E a gente fala que a disfunção erétil, ela precede, em às vezes 2 a 3 anos, as doenças cardiovasculares. A gente sabe que a disfunção erétil acomete 52%, a maior parte dos trabalhos é 50% a 52% dos homens com mais de 50 anos. Quantos de nós perguntamos aos nossos pacientes como é que está o lado sexual? Isso a gente passa batido. A gente não pergunta se bebe, quando vai perguntar se bebe, só bebe socialmente. Eu ponho lá, bebe álcool socialmente. Faz exercício é o caminho. Exercício, a gente já pergunta um pouco mais. Leitura, exercício, bebida, sexo. Tem compulsões sobre essas coisas todas. Bom dia para vocês. Então, nós não somos preparados. Eu me lembro que no meu curso na Faculdade de Medicina, eu tive um período curto, 4 meses, sobre psicologia. Hoje eu sinto falta disso, né? Então a gente estudou pouca psicologia, nada de sociologia, nada de antropologia. Eu fui aprender um pouco disso depois no COPEAD,
tem algumas matérias que a gente começa a entender por que a pessoa faz isso, por que a pessoa faz um consumo. O ser humano não é muito racional. Nós estudamos no COPEA de um autor chamado Daniel Kahneman. Daniel Kahneman é um psicólogo. E esse psicólogo nunca estudou economia, mas ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2002. Agora tem um livro dele que está fazendo muito sucesso aí, Devagar e Rápido. Vale a pena ler. Ele mostra que a gente, na maior parte das vezes, somos muito mais emocionais do que racionais.